Olá, sejam bem-vindos ao seu canal Histórias Diferentes. Hoje, com a história Jesus não desiste de você. Doravante serás pescadores de homens. Lucas 5:10. Eu quero compartilhar com você uma das verdades mais lindas e extraordinárias da palavra de Deus. Quero afirmar para você que Deus não abre mão de sua vida e que Jesus não desiste de amar você, de investir na sua vida, de restaurar você e de transformar você num vaso de honra e num instrumento de bênção para a glória do seu próprio nome. Talvez em toda a Bíblia não haja uma biografia mais interessante de examinar e estudar do que a vida do apóstolo Pedro. Ninguém melhor do que ele para nos revelar a fragilidade humana, os altos e baixos de nossa jornada. Pedro foi um homem de contrastes, um homem de avanços e recuos, de manifestações ousadas de coragem e, ao mesmo tempo, de escaladas e descidas de covardia e medo. Pedro era um homem que falava sem pensar, um homem movido pelas emoções, um homem que refletia pouco e falava muito. Ele era um homem que sempre estava na frente, mas muitas vezes para evidenciar suas fraquezas e seus erros. Dificilmente você e eu escolheríamos para nosso assessor alguém da qualidade de Pedro, do tipo de Pedro. Um homem rude, inculto, explosivo e temperamental. Um homem que não media as suas palavras e nem mesmo as consequências de seus atos. Mas foi este homem, com estas características, que foi alvo do mais profundo amor de Jesus. Pedro foi chamado por Jesus e deixou as redes, o barco, seus amigos, para seguir a Cristo e ser transformado por ele num pescador de homens. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi algo extraordinário, porque diz a palavra de Deus que certa feita Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, que eram pescadores, e disse para eles: lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5:4. Mas eles responderam: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Lucas 5:5. Em outras palavras, eles estavam dizendo: Senhor, do mar nós entendemos. Esta é nossa praia, esta é nossa profissão. Hoje o mar não está para peixe. Mas diz a Bíblia que Jesus falou para eles: lançai as redes. E Pedro respondeu: Senhor, sob a tua palavra lançarei as redes. E a palavra de Deus registra que quando as redes foram lançadas, elas saíram cheias de muitos peixes. E Pedro compreendeu que ele não estava diante de um mero mestre humano, mas do próprio Filho de Deus. Então, precipitadamente, corre para Jesus, se prostra diante dele e diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5:8. Em outras palavras, o que Pedro estava dizendo era: Senhor, não sou digno de te
de te pertencer, não sou digno de te seguir. Eu não sou digno de ser chamado teu discípulo. Mas Jesus olha para ele e diz: Pedro, doravante serás pescador de homens. Lucas 5:10. Jesus investe em Pedro, ensina-o, caminha junto com ele, para assim trabalhar o seu caráter. O Senhor molda o temperamento de Pedro. Agora está caminhando para as bandas da Cesareia de Filipe, no extremo norte da Palestina. Em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para os seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? Mateus 16:13. Isso é, o que é que o povo está falando ao meu respeito? E eles respondem: Senhor, uns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E Pedro não espera pelos demais e responde impetuosamente: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirma: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Lucas 16:13-17. Ele não falou da carne, ele falou que o Pai, que Deus colocou no seu coração. Então diz as Escrituras que a partir daí, o Senhor Jesus abre um novo capítulo no seu ministério. Avança, dá mais um passo, revelando aos seus discípulos quem de fato ele era, o Messias sofredor, aquele que veio não para estabelecer um reino político, como muitos pensavam na época, mas veio para morrer. E o Senhor Jesus disse mais: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, e eles prenderão e o condenarão. Contudo, está escrito na palavra de Deus que quando Jesus começa a falar sobre a sua missão de ir à cruz para a redenção da humanidade, Pedro chama-a à parte e o repreende usando mais ou menos estas palavras: Senhor, tem piedade de ti mesmo. Larga a mão desses pensamentos doentios e soturnos. Essas coisas não podem te acontecer. Escolhe um caminho mais fácil, sem dor. Escolhe um caminho sem sangue e sem cruz. E Jesus volta-se nesse momento para ele e diz: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Isso está em Marcos 8:33. É bem verdade que Jesus mandou afastar Satanás, mas Pedro permaneceu firme. Ele continuou investindo em Pedro. Mais tarde, quando Jesus revela para os seus discípulos que ele realmente deveria ir para a cruz, Pedro novamente toma a palavra e diz: Senhor, eu nunca me escandalizarei contigo. Se todos te abandonarem, eu não abandonarei. Por ti darei a minha vida. Estou pronto para ir contigo para a cruz. Estou pronto para enfrentar a morte por ti. Então o Senhor Jesus Cristo olha para Pedro e diz: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante.
Lucas 22, 34. Diz a Bíblia que depois de falar destas coisas, Jesus Cristo desce para o Getsêmani, onde trava uma batalha de sangrento suor, onde ele se curva com o rosto no chão. O Criador do universo, o eterno Filho de Deus que fez todas as coisas, naquele momento estava suando sangue, travando a mais dramática batalha da história da humanidade. Porque ali, nesse momento terrível, se decidia o rumo e o destino de todos nós. E o Senhor Jesus Cristo revela a Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, 38 e 41. A Escritura registra que a seguir Jesus Cristo se afasta um pouco deles e ora dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Porém, quando Jesus Cristo volta para os 3 discípulos, entre eles Pedro, estavam todos dormindo. Então Jesus acorda Pedro e diz: Pedro, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Este era o mesmo Pedro que falara para Jesus tão ousadamente que estava pronto para sofrer e morrer e ser preso. Agora está dormindo. Quando se desenvolve a mais titânica batalha da humanidade. Por 3 vezes Jesus Cristo ora, e por 3 vezes, quando volta, encontra Pedro e seus discípulos dormindo. Depois disso, os soldados e os demais que chegaram ao Getsêmani lançaram mão de Jesus, o prenderam e levaram para o Sinédrio. Diz o texto bíblico que Pedro começava a seguir Jesus mais de longe. Não afaste Jesus. Quando você começa a afastar, você fica fraco. E como se não bastasse, acompanhado por João, ele estava lá dentro, no pátio da casa do sumo sacerdote, misturando-se com aqueles que zombam e escarnecem de Cristo. Entretanto, não tardou muito para que alguém chegasse e dissesse: esse também estava com ele. E Pedro negou decisivamente que conhecesse a Jesus. Outro se aproximou e disse: também tu és dos tais. Ele agora jura que não conhece a Jesus. Outra pessoa se aproxima e diz: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Diz a Bíblia que Pedro começa a praguejar e a falar impropérios, dizendo que não conhecia a Jesus. E nesse momento o galo cantou. Pedro e Jesus cruzam seus olhares. Pedro cai em si e desata a chorar, lembrando-se daquilo que o mestre tinha dito, e sai daquele local naquela noite tenebrosa, chutando pedras por meio dos olivais da cidade de Jerusalém. Ele vai para sua casa e, deitando no seu leito, chora e se derrete em lágrimas de tristeza, de angústia, de arrependimento. Esse homem pensa que a sua vida não tem mais valor nenhum. Ele era considerado Pedro, um fragmento de pedra, mas ele na verdade se sentia um pó. Ele nega o seu nome, a sua fé, o seu Senhor, o seu apostolado. Na verdade, Pedro estava desistindo de tudo.
Porém, Jesus não desistiu dele. Pedro vai para a Galiléia e diz para os seus colegas: eu vou pescar. Acompanharam então Pedro. Ele era o líder nas coisas boas e também nas coisas ruins. Eles foram pescar naquela noite e nessa ocasião eles não conseguiram apanhar nada. Quando chega a madrugada, alguém aparece na praia e logo percebe que é Jesus. Jesus se dirige então aos que estavam lá no barco: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E João disse para Pedro: é o Senhor Jesus. E Pedro saiu e vai ao encontro de Jesus. E ali eles têm um encontro maravilhoso, onde Jesus revive aquele momento que ele negava, e com 3 perguntas: se ele o amava, diante de uma fogueira, como também diante de uma fogueira ele negou. Ele reforma. Nesta hora, Jesus restaura Pedro. Ele cura a memória do seu discípulo, providenciando ali uma fogueira. Para que exatamente uma fogueira, porque foi ao redor de uma fogueira que Pedro negou a Jesus, e o Senhor resolve preparar o mesmo cenário para que Pedro pudesse ter a sua memória curada. Jesus perguntou 3 vezes, porque Pedro também negou 3 vezes. E Jesus queria curar a alma de Pedro, suas emoções e seu coração. Eu não sei como está a sua vida. Não sei se você caiu ou se está afastado da igreja, ou se sente não fazer parte dela. Eu não sei se você abandonou a fé, a igreja e abandonou a Deus. Porém, se você pensa que não tem mais jeito e não tem mais saída para a sua vida, quero dizer-lhe, em nome de Jesus, que há esperança para você. E sabe por quê? Pelo simples motivo que Jesus não abre mão da sua vida. Você é precioso para Ele e Ele quer você para Ele. E além disso, Ele está pronto para ir até as últimas consequências para restaurar você, para tê-lo de volta e para fazer de você um instrumento de bênção, um vaso de honra nas suas mãos. Esta é a hora da sua volta, de seu retorno para Deus. Essa é a hora que Deus quer fazer um milagre também no seu coração e na sua vida. Não desperdice essa oportunidade gloriosa que Deus lhe dá. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.